castelo forte é o nosso Deus. Bom dia, irmãos. Que a graça do Senhor esteja conosco nesta manhã. Nós também cumprimentamos os irmãos e amigos que nos acompanham pelo YouTube. E eu quero convidar os irmãos para abrirmos em Mateus capítulo 5. Nós vamos, ainda no dia de hoje, tratar da segunda bem-aventurança, que está no versículo 4. Tanto agora pela manhã quanto à noite, se Deus nos permitir, nós ainda abordaremos o tema desta segunda bem-aventurança, porque é um tema que de fato introduz, de certa maneira, as demais bem-aventuranças que nós veremos na sequência. Então eu quero convidar os irmãos para juntos lermos o versículo 4 de Mateus capítulo 5. Vamos ler. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela beleza da palavra do Senhor, que nos instrui em tudo aquilo de que é necessário para a nossa vida, para a nossa comunhão contigo, para o nosso relacionamento com as pessoas, para o entendimento de nós mesmos. E por isso, ó Deus, nós somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor não nos deixou sem instrução, ó Pai. O Senhor nos mandou a Tua palavra, tanto a palavra escrita quanto a palavra encarnada, Jesus Cristo, para que de fato pudéssemos, ó Deus, nesta palavra santa, neste verbo do Senhor, encontrarmos aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que o Senhor de fato instituiu, estabeleceu como rei, para o seu povo, os seus súditos, a sua igreja. Então, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e que nesta manhã, mais uma vez, nós possamos ser instruídos por esta palavra. Ajuda-me e também ajuda os meus irmãos, para que todos nós possamos, ó Pai, receber do Senhor a instrução da Tua palavra. É em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos isto. Amém. Meus irmãos, este é um daqueles sermões difíceis de pregar. E difícil não pela complexidade do texto. O texto é relativamente fácil comparado a outros textos da Bíblia. Mas ele é difícil porque ele não é um sermão que aponta para aspectos positivos da nossa vida. É um sermão que aponta para os nossos pecados e para a necessidade que todos nós temos de nos arrepender diante de Deus e de verificar a nossa vida. E eu digo que é difícil porque nós, seres humanos, enquanto pecadores, nós temos a tendência de resistir à palavra de Deus quanto às mudanças necessárias estabelecidas pelo Senhor na palavra. Nós, desde a queda em Adão, nós nos acostumamos, pela nossa própria natureza, a reagirmos contrariamente à palavra de Deus. Então, todo sermão, toda instrução bíblica que aponta, ou como costumamos dizer, coloca o dedo na ferida, na nossa carne, expõe as nossas dificuldades, rasga e nos deixa muitas vezes despidos diante do Senhor, nós então nem sempre recebemos bem esta palavra, quase sempre nós reagimos, e é por isso que nós precisamos de fato do Espírito Santo do Senhor para quebrar este nosso orgulho, para abrir o espaço em nosso coração, para que possamos entender que não se trata de uma exortação para que possamos reagir ou nos rebelar contra Deus, mas muito pelo contrário, como nós lemos aqui no texto de Provérbios, no momento da confissão, o nosso Deus, Ele disciplina quem ama, porque Ele é um bom Pai, Ele é o nosso Pai, e como bom Pai, Ele quer nos disciplinar, e por isso muitas vezes nas Escrituras Sagradas nós temos textos que apontam para a nossa fragilidade, para o nosso pecado, para a nossa autojustiça, a fim de que possamos entender o propósito de Deus, entender quem nós somos e desta maneira nos relacionarmos de uma maneira adequada, justa com o nosso Senhor. Então, nesta manhã, eu gostaria de ainda apontar e continuar aquilo que nós iniciamos no sermão anterior, em relação ao que nós chamamos de tristeza evangélica. Nós falaremos um pouco sobre o porquê Jesus ensinou
que são bem-aventurados aqueles que choram. Os irmãos já estão cientes de que esta expressão, chorar, aqui tem a ver com o arrependimento, tem a ver com a verdadeira tristeza, aquela tristeza causada pela leitura que nós fazemos de nós mesmos e pela compreensão de que nós somos pecadores. Na primeira bem-aventurança, nós aprendemos que a humildade de espírito, ela representa o reconhecimento de nossa miséria, de nossa pobreza. Aliás, como nós acabamos de ler agora na pergunta também do Catecismo Maior, o pecado, ele gerou em nós um estipêndio, ou seja, um salário, um pagamento, um resultado, e este estipêndio, este salário, é a morte, e por isso todos nós fomos condenados à morte, porque somos pecadores. Contudo, salvos em Cristo Jesus, nós recebemos a vida de graça, a vida eterna. Mas o nosso Senhor Jesus deixa muito claro na primeira bem-aventurança, que para recebermos esta salvação, para compreendermos este milagre da graça, o primeiro passo é sermos pobres espiritualmente, ou seja, reconhecermos a nossa miséria. Em outras palavras, nós abandonarmos todo o espírito de altivez, de orgulho, de vaidade espiritual. É reconhecer que nós nada podemos, nós nada somos. Reconhecer que, embora nós estamos mergulhados numa cultura que nos ensinou, desde que nós nascemos, de que nós devemos fazer alguma coisa para sermos salvos, a palavra do Senhor diz o contrário, que não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos. Não é o nosso currículo religioso que vai nos salvar dos nossos pecados. O que vai nos salvar dos nossos pecados é a graça de Cristo aplicada em nós. E para isso, eu preciso então me esvaziar de todos os meus méritos, de todos os meus recursos, de todos aqueles penduricalhos religiosos e espirituais que eu acho que somarão à obra de Jesus. Não, nada pode se somar à obra de Cristo. Por isso, nós devemos nos reconhecer como pobres, como miseráveis. Mas, em segundo lugar, nós precisamos também reconhecer que, além desta pobreza, nós devemos também chorar na presença de Deus pelos nossos pecados. E não apenas o nosso pecado inicial, ou seja, aquele pecado que nos leva à conversão, mas também pelos nossos pecados diários, pela nossa natureza pecaminosa. Nós devemos então, meus irmãos, sempre examinar a nós mesmos, e como disse Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo final, capítulo 13, examinarmos a nós mesmos e provarmos se estamos na fé, se é que já não estamos reprovados, diz o apóstolo Paulo, porque pode acontecer que estejamos enganados espiritualmente. Talvez você se ache um crente, talvez você se ache um cristão, talvez você se considere um convertido, mas eu preciso dizer que nem sempre aquilo que nós pensamos acerca de nós mesmos é a verdade. E os irmãos devem se lembrar de que aquela palavra dura de Jesus Cristo ao dizer: naquele dia muitos chegarão até mim dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isto, fizemos aquilo. O Senhor Jesus Cristo dirá: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Porque muito embora as ações externas daquelas pessoas pudessem indicar ou parecer uma verdadeira filiação ao cristianismo, na verdade aquelas ações estavam condenando ainda mais estas pessoas, porque elas estavam fazendo isso de maneira externa. E nós sabemos muito bem, porque conhecemos a história de Samuel, a história de Davi, Deus não olha o exterior, Deus olha o nosso coração, e é o coração que importa, é aquilo que nós não vemos, é a base da nossa existência. Não são as nossas ações exteriores que demonstram uma vida consagrada ao Senhor, mas é o modo como o meu coração se relaciona com Deus. Porque, meus irmãos, nós somos mesmo tentados a produzir fora de nós atitudes que demonstrem algum tipo de espiritualidade. Mas o nosso Senhor nos conhece, e o nosso Senhor sabe que muitas das ações que nós fazemos exteriormente não condizem com o nosso coração. Lembrem-se da ilustração ou da metáfora do sepulcro caiado. Aquele sepulcro, aquela sepultura que por fora estava bastante apresentável, bem cuidado. O túmulo bem cuidado, talvez com flores, talvez todo arranjado ali, gramado, mas por dentro abrigava podridão, abriga ossos.
assim também são as almas ou as vidas daquelas pessoas que parecem ou se apresentam como crentes, mas cujo coração está distante do Senhor. Então este texto também nos ensina acerca desta tristeza evangélica, essa tristeza evangélica que é o único caminho para nos conduzir ao verdadeiro Deus. Nós temos vários tipos de tristezas. Existem tristezas comuns do nosso dia a dia. Por exemplo, nós ficamos tristes quando o nosso time de coração perde. Nós ficamos tristes quando você está fazendo um trabalho no computador, esquece de salvar o seu trabalho, de repente tem um pique de luz e você perde ali boa parte do seu trabalho. Quem nunca, não é? Já passou por uma experiência assim. Você fica triste porque você está na rua e de repente um motoqueiro passa e bate no seu retrovisor, quebra o retrovisor do seu carro, você se entristece com isso. Há várias tristezas comuns do nosso dia a dia. Há algumas tristezas que também são tristezas talvez mais profundas, ligadas a atitudes que nós cometemos, a pecados mesmo, mas que nem sempre nós identificamos como pecado. Por exemplo, você fica triste às vezes quando trata de uma maneira inconveniente, inadequada o seu cônjuge. Talvez uma resposta atravessada, uma resposta agressiva. Você se entristece quando você não consegue controlar suas emoções e talvez saem palavras duras, palavras agressivas contra uma pessoa, contra um irmão, por exemplo, contra um vizinho, contra um colega de trabalho. São tristezas que também acontecem conosco, são tristezas que também mexem com o nosso coração. Mas o problema é que nem sempre nós associamos essas tristezas ao pecado. Quase sempre nós associamos essas tristezas a coisas comuns da vida, associamos isto talvez, eu estava nervoso, eu perdi o controle, ou isso ou aquilo, e nós não conseguimos perceber que, na verdade, nós perdemos o controle porque nós somos pecadores. E nós não conseguimos perceber muitas vezes que a nossa palavra, ela saiu de maneira agressiva, porque a ira do nosso coração falou mais alto do que o domínio próprio que deve existir sob a orientação do Espírito. Então nós começamos a trocar de nome aquilo que é pecado, e por isso não vem até o nosso coração essa genuína tristeza evangélica, mas nós substituímos esta tristeza evangélica por um tipo de remorso, de consciência, que foi aquele mesmo remorso que Judas demonstrou depois de ver Cristo preso e entregue para a crucificação. É um remorso. Você fica triste, não dorme direito, você fica atribulado, porque você causou mal a alguém, porque você transtornou determinada situação, e você agora não reconhece que você pecou diante de Deus, diante daquele irmão, diante daquela pessoa. Então, o que esse texto mostra também é que nós devemos considerar que a nossa natureza pecaminosa, ela por vezes vai nos levar a pecar. E o pecado, ele é contínuo na nossa vida, embora nós sabemos que o crente, ele não vive na prática do pecado, mas nós somos pecadores. E todos os dias nós temos que lutar contra esse pecado que tenazmente nos assedia. O pecado que faz parte da nossa natureza caída. Então, por isso que a tristeza evangélica, ou este arrependimento genuíno, deve fazer parte da vida do crente todos os dias. Nós devemos nos entristecer em razão do pecado todos os dias. E então, por esta razão, nós devemos entender um pouco a respeito desta verdade. O que é essa tristeza evangélica e por que ela é tão importante para as nossas vidas? Eu quero destacar aqui alguns aspectos, algumas ilustrações, alguns exemplos bíblicos que demonstram o poder transformador, o poder desta tristeza causada pelo pecado no nosso coração, que nos leva à busca do nosso Deus. Por exemplo, quando o filho pródigo, lá em Lucas 15, verso 18, ele reconheceu o seu pecado, tendo saído de casa, gastado todo o recurso do seu pai e entrado numa miséria, ali nós percebemos a exata ilustração ou uma metáfora do que é o pecado. O pecado é quase sempre, irmãos,
esta maneira de nós, tendo recebido benefícios de Deus, nós não os vemos como benefícios, e nós usamos os benefícios de Deus contra o próprio Deus. Então, ilustrando, né? Você recebeu do Senhor uma esposa, ou um marido, ou um filho. Você recebeu do Senhor um emprego, um benefício. Você recebe do Senhor todos os dias o alimento para a sua família, por meio do seu emprego, por meio do seu salário. Você recebe do Senhor uma igreja como esta, para se congregar, para aprender, para ter irmãos em Cristo. Mas muitas vezes nós usamos estes recursos que nos são dados por Deus como problemas para a nossa vida. Então, nós recebemos uma esposa do Senhor, mas o que nós fazemos? Ao invés de nós agradecermos a Deus pela vida da nossa esposa e lutar pela santificação dela, caminhando com ela, pastoreando-a, ajudando-a a crescer em Cristo, nós fazemos como Adão. Nós pegamos o pior da nossa esposa, que é o pecado, como Eva cometeu, nós somos coniventes com este pecado, como Adão foi, e depois acusamos o próprio Deus, dizendo: foi esta a mulher que o Senhor me deu, a mulher que tu me deste, me fez pecar. Então repare como o pecado ele é cruel, porque ele pega algo que foi dado por Deus, um benefício dado pelo Pai, mas ele transtorna este benefício e transforma esse benefício em um problema. Então nós começamos a reclamar dos nossos filhos, a reclamar dos nossos cônjuges, nós reclamamos do nosso emprego, porque eu queria um emprego melhor, eu queria ganhar mais, este emprego é isto, é aquilo, e nós começamos a problematizar as bênçãos que nós recebemos do Senhor. E ao invés de sermos gratos por aquilo que temos, nós passamos a ser murmuradores. Mas chega um momento em que tudo vai se arruinando. E foi exatamente o que aconteceu com o jovem, o filho mais novo da parábola. Ele pegou o dinheiro do pai, achou que estava tranquilo, que não ia mais faltar nada a ele, porque ele tinha recebido todos os benefícios, e de fato, se ele fosse sábio, ele teria usado todos aqueles recursos, e talvez tivesse feito ainda mais riqueza, mais prosperidade. No entanto, diz o texto que ele foi gastar os recursos do pai, e ali a expressão é exatamente a ideia de usar mal os recursos, os benefícios que Deus nos dá. Eu ouvi certa vez um pastor fazendo uma ilustração interessante, ele dizendo o seguinte, que muitos irmãos às vezes, eles ao final da vida, né, assim, já aposentados e já depois de cumprida a parte, né, do seu trabalho mais rotineiro, o que eles fazem? Eles compram um sítio, né, para passar o final de semana com a família, não é isso? E aí, o que eles fazem? Deixam de vir à igreja, deixam de vir no dia do Senhor. Quer dizer, o sítio é uma bênção, é uma maravilha. Que Deus nos desse sítios para todos nós aqui, né? Para que a gente pudesse ter lugar para passear, né? Mas o que acontece? Uma coisa boa, agradável, não é? Que pode servir inclusive para a própria igreja, para eventos, momentos de comunhão, às vezes pode servir como um impedimento. Então a pessoa: pastor, você está sumido, fulano. É que eu estou indo para a roça, estou indo para o sítio, né? Todo final de semana eu vou descansar. Tá, mas e o dia do Senhor? E o domingo? E o louvor a Deus? E a sua comunhão com os irmãos? Percebe? Então é exatamente isso que o jovem, o filho mais novo, fez. Ele pegou os recursos do pai e usou contra o pai. Ele gastou os recursos do pai. E por isso, quando ele se arrepende, lá em Lucas 15, 18, ele diz assim: olha, sabe de uma coisa? Eu vou voltar para o meu pai. Vou arrumar essa bagunça, essa miséria, e vou voltar para o meu pai. Eu preciso voltar para o pai. E a tristeza evangélica genuína é exatamente esta. É aquela tristeza que é produzida dentro da nossa alma, que nos conduz de volta a Deus. O arrependimento, irmãos, ele só é verdadeiro se ele nos leva de volta a Deus. O arrependimento nunca é verdadeiro se ele apenas causa em nós um incômodo, ou um remorso de consciência, que foi o termo que eu utilizei aqui, como o caso de Judas. O verdadeiro arrependimento, ele só é produtivo se ele nos fizer voltar para Deus.
Ou seja, não adianta uma pessoa dizer, você exorta alguém, e este alguém fala, tá bom, pastor, tá bom, irmão presbítero, tá bom, meu pai, tá bom, minha mãe, eu vou parar de fazer isso. E às vezes, até por um tempo, ela para mesmo. Mas, se ela não produzir o caminho de retorno ao Pai, este parar de fazer não significa nada do ponto de vista da verdadeira tristeza evangélica ou do genuíno arrependimento. É por isso que o apóstolo Paulo, ao falar sobre santificação, ele diz que nós devemos nos despir do velho homem, mas nos revestir. Repare que há dois movimentos. Primeiro é tirar o que é ruim, tirar as vestes antigas e velhas e vestir as vestes novas. Lembre-se de que o próprio Paulo também disse, aquele que furtava, não furtes mais. Antes, trabalhe. Veja que há sempre o aspecto de tirar algo que é ruim, que é pecaminoso, e colocar no lugar aquilo que é espiritual, produtivo e que agrada a Deus. Portanto, não é só uma questão de você deixar de fazer algo, é você deixar de fazer algo, mas passar a fazer aquilo que agrada a Deus. Se você, por exemplo, tem percebido que a sua ausência à igreja Deus tem te incomodado com isso. Você tem sido incomodado pelas pregações, pelas exortações dos demais irmãos, ou mesmo lendo a palavra de Deus sozinho na sua casa, você tem sido incomodado. E você tem algo que você faz no mesmo horário. Bom, não é só deixar de fazer o que você faz no mesmo horário. É você deixar de fazer o que você faz no mesmo horário e dizer, meu Deus, é tão mais importante, é tão mais valoroso eu estar na casa do Senhor. Então, eu vou achar outra coisa para fazer nesse horário, eu vou tirar isso, achar outro horário para fazer isso, e vou para a casa do Senhor. Então, repare, é sempre um movimento de fazer não apenas a tristeza do coração, mas também de buscar o retorno ao Pai. Nós temos o exemplo também registrado em Juízes do povo de Israel, quando o povo de Israel foi tocado pela palavra de Deus, porque eles haviam pecado contra o Senhor. O texto de Juízes 2, versículos 4 e 5, o texto diz que o povo de Israel chorou, e ele não só chorou, diz o texto que ele também ofereceu sacrifício, porque o sacrifício no Antigo Testamento era uma forma de demonstração de arrependimento, era algo visível. Então, não é apenas uma convicção interior, é uma convicção interior que produz uma mudança exterior. Eu deixo de fazer aquilo que eu estava fazendo e passo a fazer uma outra coisa que seja visível, que é o que a palavra de Deus chama de fruto de arrependimento. Quando alguém é disciplinado da comunhão da igreja, é afastado da comunhão da igreja, nosso código de disciplina usa exatamente esta expressão. Diz lá o seguinte, que quando uma pessoa ela é afastada da comunhão da igreja, ela fica afastada para produzir até um determinado tempo, por tempo indeterminado, diz o texto lá do código, até que ela demonstre fruto de arrependimento, que ela demonstre arrependimento. Quer dizer, o que é demonstrar o arrependimento? É exatamente quando o conselho da igreja percebe que naquela pessoa Deus atuou de tal maneira que ela de fato se tornou triste por causa do seu pecado, ela se arrependeu verdadeiramente do seu pecado, e já que nós humanos, homens, não conseguimos ler o coração, nós só podemos dizer que aquela pessoa se arrependeu se ela passar a fazer algo que é de acordo com a palavra do Senhor. São os frutos visíveis. Talvez alguém diga assim, mas eu não devo satisfação aos homens, eu devo satisfação a Deus, e Deus sabe que o meu coração ele se arrependeu. Sim, Deus sabe mesmo, mas se você se arrepende, a primeira coisa que você faz é demonstrar esse arrependimento. Mas porque eu tenho que dar satisfação a homens? Sim, você tem que dar satisfação a homens, porque a palavra de Deus diz que o evangelho é vivido diante de Deus e dos homens. A dignidade do evangelho, ela implica ou ela envolve a igreja.
não é? Então, às vezes as pessoas falam, não, eu não devo satisfação ao conselho. Claro que deve, porque você é um membro deste corpo, e a sua tristeza, portanto, não deve ser apenas uma tristeza interna do seu coração, mas ela deve ser externada, demonstrada àqueles irmãos que cuidam de você. Então, meus irmãos, essa tristeza evangélica é uma tristeza que coloca o homem verdadeiramente arrependido no caminho de volta para casa, coloca o homem no caminho de volta para Deus. A verdadeira tristeza evangélica, ela produz na nossa alma uma mudança, uma transformação tão poderosa, que ela nos faz de fato reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa miséria, como vimos na primeira bem-aventurança, e reconhecer que só há saída em Deus, que é a nossa única esperança, que é o nosso único conforto, como nós veremos, se Deus assim permitir, no culto da noite. O nosso único consolo é Cristo para esta tristeza. A tristeza evangélica também, além de nos fazer voltar para casa, ela deve também nos fazer, meus irmãos, chorar todos os dias, lágrimas de fé. E o que são lágrimas de fé? As lágrimas de fé são aquelas lágrimas que demonstram que nós não temos mais recursos próprios para tratar o nosso pecado. Tratar o pecado é uma coisa muito interessante na vida das pessoas. Geralmente, as pessoas querem tratar os pecados usando os seus próprios recursos. Mas a Bíblia deixa muito claro que o pecado ele não pode ser tratado com os nossos próprios recursos, porque o pecado é uma doença espiritual, cujo remédio é espiritual. Então, o meio para tratar o pecado é espiritual. O pecado não se trata com coisas carnais, visíveis. O pecado se trata com aquilo que é espiritual. E é por isso que os nossos irmãos reformados, nos diversos símbolos de fé que nós inclusive confessamos, dizem a respeito dos chamados meios de graça. O que são os meios de graça? É tudo aquilo que nós utilizamos como um meio, como um caminho, para alcançar a graça de Deus em Cristo, e assim sermos fortalecidos na força do poder de Cristo, para lutarmos contra o pecado. E quais são estes meios de graça? A palavra de Deus, a oração, os sacramentos. E onde você encontra estas coisas? Você encontra estas coisas na sua casa, por meio da sua devoção individual, da leitura da palavra de Deus, da sua leitura da palavra de Deus, da oração que você faz todos os dias. Você encontra isto na sua família, no culto doméstico que você realiza, e você encontra isso na igreja do Senhor, onde a palavra é pregada, orações são realizadas e os sacramentos são ministrados. Estes meios de graça, portanto, eles servem para nos atrair a Deus e para fortalecer a nossa alma. Então, quando nós participamos honestamente da ceia do Senhor, como faremos no dia de hoje, nós estamos sendo fortalecidos pelo Senhor, e nesse momento nós não deveríamos tomar estes elementos apenas como um rito, e é por isso que nós não concordamos inteiramente com o grande reformador Eurípides Zwinglio, porque Zwinglio dizia que a ceia é apenas um memorial, é uma lembrança, mas nós vamos além disso. Nós concordamos com Zwinglio que de fato é uma lembrança, mas nós vamos além, dizendo não é só uma lembrança, Zwinglio, não é só uma memória de Cristo. Nós também nos fortalecemos na promessa de Cristo, porque ao tomarmos o pão, ao tomarmos o cálice, nós nos alimentamos espiritualmente, nós cremos que Cristo nos fortalece por esta união com Ele que Ele mesmo estabeleceu. Do mesmo modo, a pregação da palavra. Quando os irmãos estão ouvindo a pregação da palavra, ainda que ela seja feita de maneira imperfeita pelo pregador, porque nenhum pregador, por melhor que ele seja, conseguirá de fato expor a palavra de Deus como de fato ela é,
por causa da nossa leitura pecaminosa muitas vezes, enviesada, manipulada às vezes até mesmo pelos nossos sentimentos, pelos nossos pecados, mas por pior que seja a ministração da palavra, Deus pode falar ao coração por meio do Espírito Santo. Inclusive, o pastor Calvino disse certa vez, ou dizia nas suas institutas, que a ministração da ceia, por exemplo, ela não depende de quem a ministra. Porque talvez alguns irmãos pensem, mas que tipo de moral uma pessoa humana, pecadora, pode vir aqui e pregar a palavra que é santa, ministrar os sacramentos que foram instituídos pelo próprio Cristo? Isto nós estamos pensando daqueles irmãos que são irrepreensíveis na conduta, sobre os quais não há suspeitas. Mas imagine naqueles casos em que o pastor, muitas vezes, é repreensível. Talvez paire sobre ele algum tipo de dúvida, algum tipo de pecado publicizado. O que fazer? Nós vamos tomar a ceia ministrada por um homem que é pecador? Nós vamos ouvir a palavra de Deus por meio de um homem que faz isto ou faz aquilo? Veja, irmãos, a palavra do Senhor, a ceia do Senhor, não dependem do ser humano que a ministra, porque a palavra é de Deus. E os irmãos vão se lembrar do texto de Paulo em Filipenses. Alguém disse para Paulo: Paulo, estão pregando Cristo aí, mas eles estão fazendo isso por inveja, porque eles não gostam muito de você, então eles estão querendo competir com você. Paulo disse: irmãos, deixe isso para lá, eles estão pregando Cristo, deixe que preguem Cristo, seja por inveja, seja por divisões, Cristo está sendo pregado. Ou seja, o que Paulo quis dizer? O que importa é a palavra, o que importa é a palavra, porque a palavra ela vai agir no coração, independentemente do pregador. Eu estou falando aqui aos irmãos e talvez não, com certeza eu não tenho ideia de que impacto esta palavra tem no coração de cada um. Há casos em que a gente prega e de repente um irmão chega e falou: pastor, o senhor está sabendo da minha vida, né? Porque essa semana aconteceu exatamente o que o senhor falou lá. Não estou sabendo da vida de ninguém, né? Nem da minha eu sei direito, né? Mas é porque é assim, o Espírito Santo fala pela palavra, e ele nos fortalece pelos sacramentos. Então, meus irmãos, a tristeza evangélica deve nos fazer mais conectados aos meios de graça. Essas lágrimas que nós devemos derramar por causa dessa doença. E eu devo, de fato, meus irmãos, buscar me fortalecer com esta impressão, esta leitura que eu faço de mim mesmo, este exame, sabendo que eu preciso cada vez mais chorar aos pés da cruz, chorar as lágrimas da fé, chorar pelo meu pecado. Há um texto no Salmo 56:8, em que o salmista diz assim: recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Com isto o salmista está dizendo: Senhor, as minhas próprias orações já não estão determinadas por ti, então recolhe as minhas orações. Isso demonstra, portanto, lágrimas, tristezas que encobrem a nossa alma, que demonstram o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos de Deus. Ontem nós tivemos reunião do conselho e falávamos um pouco sobre isso, sobre a necessidade de mudarmos todos os dias um pouco mais, de percebermos que somos pecadores e que não somos perfeitos e não vamos alcançar a perfeição nesse mundo. Então a nossa ação deve ser sempre a de perceber: olha, eu estou pecando contra o Senhor, contra a igreja, o que eu faço para resolver isso? E ajustar a sua conduta. Sem essa tristeza evangélica, irmãos, sem esse verdadeiro arrependimento, nós não vamos chegar ao alvo, nós não vamos chegar até o Pai. Nós ficaremos buscando recursos aqui e ali, mas nós não chegaremos ao remédio
a cura, porque nós ficaremos sempre buscando resolver os nossos pecados por meio dos nossos métodos, mas a tristeza genuína, o arrependimento genuíno, conduz a nossa alma a Deus. O arrependimento genuíno nos faz chorar os pecados, nos faz desprezar a nós mesmos. E esta é uma palavra difícil de ser dita no nosso tempo, não é? Porque o nosso tempo é um tempo em que há mensagens triunfalistas todo o tempo. Você abre a rede social, são influencers, são pessoas, são coachings que falam a respeito de vitória, de enriquecimento, de ausência de sofrimento. Então falar de desprezo de si mesmo é uma mensagem anticultural. Ela não cabe na nossa cultura, em que as pessoas querem se tornar poderosas, as pessoas querem se tornar visíveis, as pessoas querem se tornar importantes. Mas para Deus, meus irmãos, não é assim que funciona. Para Deus, de fato, nós temos de nos reconhecer como miseráveis, como pobres, cegos e nus, como disse o salmista. Nós devemos nos considerar como leprosos, como pessoas doentes, como pessoas alijadas, afastadas da comunhão, como pessoas que de fato detestam a si mesmas no sentido do seu pecado, para que elas encontrem o valor de si mesmas em Cristo. Nós só temos valor em Cristo. Nós devemos olhar para nós, mas nos vermos como uma imagem de Deus reconstruída em Cristo. E quando nós então falamos sobre o amor próprio, que é amar ao outro como a ti mesmo, o amor próprio que Jesus ensina, nós não estamos falando de um amor autocentrado no nosso humanismo. Nós estamos falando de um amor visto em nós na pessoa de Cristo. É Cristo quem restaura o nosso interior, para que nós possamos agora nos ver como filhos de Deus. E nós temos ou adquirimos o verdadeiro valor por causa de Cristo, porque sem Cristo nós estamos na sujeira, estamos na miséria. Sem Cristo nós deveremos ter nojo de nós mesmos, porque nós estamos naquela condição de podridão, de feiura espiritual. E é por isso que a nossa natureza se torna então repugnante na presença do Senhor. E nós só podemos, portanto, restaurar isto se nós fizermos como fez o filho pródigo: reconhecer a miséria, comer com porcos, comer comida de porcos. E ali é um símbolo do que pode ser pior na vida de uma pessoa. Repare que porco era um animal que o judeu desprezava, considerava impuro. E não é à toa, portanto, que a parábola traz o porco, ou os porcos, porque ali demonstrava não apenas a sujeira do próprio animal, mas demonstra a impureza espiritual daquele indivíduo. Ou seja, ele estava totalmente afastado, alijado, expulso da presença daquele que o podia acolher. Quando, no entanto, ele volta para os braços do Pai e recebe a acolhida do Pai, ali ele se restaura, ele se torna uma nova criatura. E é essa nova criatura que nós devemos almejar. É esta nova criatura que a tristeza evangélica produz. Então o pastor Wendel e todos vocês vão demonstrar em algum momento pecados. O meu coração produz ídolos, e muitas vezes eu vou amar mais o ídolo do que a palavra de Deus. Mas, à medida que Deus me ensina pela palavra, eu devo adquirir a tristeza por este pecado, por este ídolo, clamar ao Senhor que livre de mim este ídolo, que retire de mim este pecado. Se eu sou uma pessoa que demonstra pecados específicos, ou que ama certos pecados, eu devo buscar a Deus, meus irmãos, com sinceridade, ouvindo a palavra do Senhor, orando, pedindo conselho de irmãos que podem me ajudar a orar comigo, por mim e comigo, participar do culto ao Senhor, da ceia do Senhor, para que sejamos fortalecidos. E esta é a maravilha da igreja de Cristo, porque ninguém aqui, meus irmãos, é perfeito, ninguém aqui
tem dignidade em si mesmo. Ninguém aqui pode dizer, não, eu mereço ir para o céu. Ninguém. Se há alguém que pensa assim, certamente essa pessoa está enganada sobre si mesma e sobre Deus. Todos nós aqui estamos no mesmo processo, o processo de nos refazer, de renascer, o processo de todos os dias, como diz Paulo em Romanos, estarmos sendo feitos ou refeitos à imagem de Cristo Jesus. Todos nós, por mais tempo de igreja que você tenha, por mais que você tenha ocupado cargos de liderança, por mais que você tenha experiência da vida cristã, tenha nascido de uma família cristã, estas coisas não mudam o fato de que todos nós precisamos nos arrepender diariamente dos nossos pecados. Se não houver tristeza evangélica em nossos corações, nós devemos duvidar da nossa própria conversão. Se você passa um dia sem avaliar o seu próprio comportamento, sem perceber os seus pecados, talvez você esteja enganado acerca da sua condição espiritual. Portanto, peça ao Senhor, como fez o profeta Joel na sua profecia, dizendo: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. É a conversão diária, genuína, é a conversão constante de todos nós, que produz crentes verdadeiramente fortes, fortalecidos no Senhor. Você não vai conseguir lutar contra o seu pecado sozinho. Você não vai conseguir vencer o seu pecado com métodos humanos. Você só vai conseguir vencer o seu pecado no momento em que você reconhecer a sua pobreza espiritual e no momento em que você chorar os seus pecados. Por isso, bem-aventurados os humildes e bem-aventurados os que choram. Que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe, para que a começar de nós, de mim, dos meus irmãos líderes, que nós possamos chorar os nossos pecados, que a nossa liderança possa chorar os seus próprios pecados, para que nós sejamos mesmo exemplos para os irmãos, como Pedro desejou, dizendo que os presbíteros, os pastores devem ser exemplos do rebanho. Orem por nós, meus irmãos, orem por mim, orem por este conselho, pela junta diaconal. Há lutas que nós enfrentamos, há desafios pelos quais nós passamos, e nós queremos mesmo nos arrepender, queremos voltar para Deus em muitas áreas de nossas vidas, para que a nossa igreja possa perceber em nós esta busca constante pelo Senhor, e a partir da nossa liderança, a igreja do Vale também seja uma igreja cada vez mais santificada, uma igreja que ame ao Senhor e que atue, trabalhe para o crescimento do reino de Deus.